E aí pessoal, professor José falando aqui, vamos analisar mais um conteúdo de ciências do sexto ano, caderno 2, capítulo 3. Na aula de hoje você pode acompanhar a partir da página 23. Aula passada, estudamos o início do capítulo 3 e vimos que todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Tá bom? Vamos fazer um estudo à parte dos vírus no final desse capítulo. As células, elas são as unidades básicas de um organismo vivo, de uma planta, de um ser humano, de qualquer outro animal, de uma bactéria, tá bom? Ela forma a unidade básica como se fosse uma peça de Lego em uma grande estrutura, como um tijolo em um muro, que é a unidade básica, tá bom? Então ela é as pequenas peças que formam um organismo. E essas células, elas apresentam uma estrutura, tá? Aqui de forma geral, eu trouxe uma imagem, tá? E bem ilustrativa de como é que se caracteriza uma célula. Ela tem esse centro aqui, ó, que é mais espesso, tem essa parte central e tem essa parede que fica por fora. Cada uma dessas partes, elas têm um nome, tá? E elas também têm uma função, tá bom? Então, é de extrema importância que vocês entendam quais são as funções dessas partes da célula, da composição dela, tá bom? Para que a gente tenha um bom entendimento nos próximos capítulos de ciência, tá? Sendo que também é base para os estudos da biologia mais na frente, no oitavo, nono ano e ensino médio. Então, como é uma célula? É o objetivo da aula de hoje. Uma célula, ela tem esse formato, né? Ela não é perfeitamente assim, pessoal. É apenas uma representação bem simples para tu ter um entendimento inicial do que é uma célula. Mas ela tem três partes principais, tá bom? É a membrana plasmática, essa que está indicada aqui, ó, que fica na região de fora, essa linhazinha mais azul. Tu tem o citoplasma, que é essa parte cinzenta, tá bom? E tu tem o núcleo da célula, que fica aqui no centro, que é essa região mais densa, mais escura que vocês estão vendo aqui na imagem. Cada uma tem a sua função, tá? Assim como o nosso corpo, cada membro tem uma função, né? Seus braços, suas pernas, tá? O teu cérebro, os olhos, tudo tem uma função. Na célula também vamos ter. Ele diz o seguinte: a membrana plasmática envolve a célula e separa do ambiente externo. Então ela é uma proteção, pessoal. Ó, ela está separando aqui a célula, tá? Do ambiente externo, tá bom? E ela envolve aqui, ó, como se fosse uma capa de proteção da célula. Essa separação não é completa porque certos aspectos em sua estrutura permitem a troca, olha só, com o exterior. Tá? O que vai ser trocado aí com o exterior? Aqui na membrana plasmática existe é como se fossem portões, tá bom? Que permitissem a abertura, a entrada de gases, como o oxigênio. A célula respira, ela necessita do oxigênio. Ela precisa de água, então aqui entra água por essa membrana também, e de outras substâncias fundamentais para a célula, tá bom? Ela necessita, ela tem uma manutenção, ela se alimenta, ela produz energia, tá? Ela respira e ela necessita dos gases, tá? Que eles entrem aqui por meio dessa membrana para dentro da célula, como o oxigênio, a água também entra, tá bom? E outras substâncias fundamentais, tá bom? Outros elementos químicos também que têm a capacidade de penetrar a membrana plasmática. Já ela evita outras coisas entrarem, tá? Coisas que podem danificar a célula, nem sempre é 100% efetiva, né? Às vezes um vírus chega aqui na membrana plasmática e ele acaba destruindo, mas isso é conteúdo mais para frente. Aí temos o citoplasma. Então essas são as funções da membrana plasmática, tá bom? Separado do ambiente externo e os demais aspectos que a gente viu. Vamos para o citoplasma. Chama-se citoplasma o ambiente interno da célula. Olha só, saiu da membrana plasmática, tu tem aqui um ambiente interno da célula, delimitado pela membrana plasmática. Nele ocorrem importantes reações que mantêm a célula viva. Então, aqui é onde feita, nessa região cinzenta, que é representada no citoplasma, aqui nessa célula genérica, que acontecem as reações químicas necessárias para que a célula se mantenha viva, tá bom? Processos de respiração, tá? Trocas, produção de energia, tudo vai acontecer aí no citoplasma para que ela se mantenha viva, tá bom? E desempenhe as suas funções dentro do organismo. Então o citoplasma
tá? Essa região aqui onde fica mergulhado o núcleo, que é a próxima parte fundamental da célula. Ela é mergulhada no citoplasma, tá? Fica no núcleo e é dentro dele que se localiza o material genético da célula, o DNA, tá bom? O material genético fica guardado aqui dentro, ó, dentro do núcleo. Ele fala o seguinte: no material genético estão concentradas todas as informações que organizam e comandam o funcionamento de uma célula e determinam, né, as características de um ser vivo. Então, o DNA, que é bem conhecido de vocês aí, vocês costumam escutar, observar em diversos meios, ele fica guardado aqui dentro, ele tem as informações. Então, para que ela tenha todas as funções de troca de gases, produção de energia para ela, tá bom? E as funções que ela vai desempenhar é organizado por meio do material genético que fica guardado aqui no núcleo, tá certo? E é esse núcleo aqui que vai diferenciar alguns tipos de células, tá bom? Porque tem um núcleo que ele é protegido e tem outros que não. E é isso que a gente vai ver quando eu for estudar aí os tipos de célula, tá bom? Então, essas são as 3 principais partes, tá bom, de uma célula. É bom que você deixe isso em evidência quando você estiver estudando: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? O núcleo que a gente acabou de ver aqui, que guarda aí o material genético, que fica localizado bem no centro mesmo da célula, não é algo perfeitinho assim, não. Quando você tiver a oportunidade de olhar um microscópio, você vai conseguir identificar o núcleo de algumas células, né, de um vegetal, de uma célula animal, e tu vai conseguir perceber que não é tão perfeitinho, redondinho assim não, que é para efeito de estudo, para que a gente consiga visualizar melhor cada uma dessas características. Então, é assim, basicamente, que é formada a célula. Ela tem outras partes, professor? Tem. Mergulhada no citoplasma, no núcleo, na própria membrana plasmática, existem muitas outras partes. Mas um estudo mais aprofundado vai ser feito lá na citologia no ensino médio, tá bom? Aqui apenas os fundamentos para que a gente consiga ter um entendimento inicial. A gente fica por aqui. Na próxima aula eu já vou discutir os tipos de célula. Então, forte abraço, bons estudos a todos.